米山玲子さんに歌っていただきましょう。どうぞ。13番歌手、生野和恵さんに歌っていただきましょう。どうぞ。Da onde do Japão a sua família vem? Quando vem do Japão? E da onde? Da onde? Kumamoto. Kumamoto. É. E a senhora? Ela Minha mãe, 91 anos. Tá cantando ainda. Ela vem direto do Japão. É, direto do Japão. Eu sou Nisei. Meu filho é Sansei. Netinho Yonsei. Yonsei de brasileira. E vocês dois falam juntos japonês? Claro. Só fala japonês. Morando já mais de 60 anos, não é, né? Mas 70 anos. Mas não sabe falar português, ué. Como que eu vou fazer? Só criou dentro de japonês, né? Então, só fala bom dia, boa tarde, sabe? Gostoso, não tá gostoso, faz assim. E a sua família de que região do Japão? É Fukuoka. É, meu pai e minha mãe é de Fukuoka. Vizinho de Kumamoto. E quando você foi para aqui, para o Brasil? É, 9 anos. 9 anos. Nossa, quando tinha 9 anos? Arigatou gozaimashita. Sayonara. Aqui mora 70 anos já. Eu 80, 82. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 国はどこだろうかって。日本。日本で。滋賀県。Japão. Chega. 70 anos eu também, Brasil. E a senhora não tem saudade do Japão? Não, eu frio não gosto. Japão Lá é muito frio. 6 meses frio. Japão agora tem yukiがmais. É, neva bastante, né? Eu não aguento não.
もう一つ出ただけども、あれは下ははい、おはようございます。下まで置いてる。あっちの方先に。この中に入れて、それを片方がレース、片方はセットのこっちをpegar um pastel, senão a gente perde a... pastel muito feio, pode separar, tem bastante, viu? E como chamam esses bolinhos? Inari sushi. Inari sushi. Sushi é a família de sushi. É uma sociedade beneficente. Sociedade Beneficência e Esperança. E todo mundo vem de São Paulo e se encontra uma vez assim por... Não, sempre é programado os encontros, né? E tem pessoas que vêm toda quarta-feira para ter alguma coisa. Misturado entre os alunos, um campeão de natação brinca como se estivesse aprendendo a nadar. Luiz Sensunaka tem uma história antiga com a água. Filho de pescadores, ele caçou polvos e pérolas no fundo do mar durante 4 anos. Qual é o mundo mais bonito, seu Luiz? Esse mundo aqui da terra ou o mundo do fundo do mar? Eu acho que no mar tem uma coisa, segredo, o que não vejo na terra, né? Tem tipo de floro, né? Floro feito assim, ó. Floro, que nem floro. E a gente é maravilhoso mesmo, né? Parece um mundo, segredo feito por Deus. Ali no mar tem mais do que a gente vê no mundo. Em 1928, Naka migrou para o Brasil. Seu maior sonho só se realizou muitos anos depois. Aos 76 anos, já aposentado, incentivou o filho a montar uma escola de natação. Com a piscina à disposição, começou a treinar e decidiu inscrever-se numa competição para sêniors, onde terminou em 2º lugar. Depois vieram as medalhas, inclusive um bicampeonato intercolonial. Hoje, nadando 800 metros 2 vezes por semana, Luiz Naka é a maior prova de que a água pode ser sinônimo de puro prazer. Estou com 80 anos já, né? 80 anos, já 6 meses mais, já passou. Mas parece que entra na água, parece que vem aquela recordação do tempo quando trabalhava no mar, 14 anos até 18 anos, daquela recordação, entra na piscina de hoje, então vem novamente. Parece que a gente fica aquela alegria, né? É isso aí.
nossa, vovô dançava. Ele era muito alegre, né? Muito. Ele era super alegre, isso era legal. Ele já começava, qualquer coisa ele já começava a dançar, assim, sempre aquele jeitinho dele, né? E falava muito, agora ele falava assim, é difícil compreender muito, assim, o que o vovô Ele era falava, muito alegre, né? agora assim, desde sempre. Depois ele teve um derrame que afetou a fala e complicou um pouco essa coisa da comunicação, mas quando ele ainda tinha a fala boa e tal, mesmo assim ele sempre falou com um sotaque super forte, muito carregado. Ele sempre falou um português de japonês mesmo, né? Então, as músicas e tudo que ele fazia tinha esse sotaque forte do Japão, né? Mas ele era muito alegre, ele contava coisas. Por exemplo, quando era o aniversário dos netos, ele dava de presente um livrinho, eu tenho até hoje, um que ele me deu, daí ele colocava lembrança do vovô que chegou no Brasil, no Porto de Santos, dia 11 de Nanã, e a data e tal. E aí ele costumava presentear, assim, né, nos aniversários. Eu tenho um presente ainda desse livro, que ele coloca, assim, que o vovô chegou no Brasil e tal. Na época eu nem não liguei muito, assim, pra isso, só depois é que eu fui dar mais valor. Por causa do barulho. Olha. Aquela chegada super radical, esqueci, vou lhe ser. Pânico. Mas que bom que você tem, né? E aí? Tudo certo. Você lembra como era quando meu pai, ele gostava de fazer esses almoços, esses jantares em família, né? Acho que assim ele tinha uma vontade de passar um pouquinho da cultura japonesa. Tanto né? ele quanto minha mãe gostavam muito de cozinhar, então sempre eles amolavam a faca bem, e aí tinha aquele jeito de estar cortando tudo bem simétrico, né? E tudo organizadinho. Aqui a cenoura, aqui o pepino, que tinha que ser aquele pepino de tal jeito, as algas e não sei o que. Tudo bem organizadinho, bem esquematizado, né? Assim, no fim ficava aquele prato que parecia uma obra de arte. Uma obra de arte, e o ritual de preparar e tal já era o acontecimento, né? Isso Interessante é que, assim, a alimentação, quando meu pai preparava, era tudo assim, com aquele temperinho bem suave, né? Já minha mãe, que aprendeu muito a trabalhar com a culinária oriental, assim, japonesa e tal, ela sempre carregava muito, então ele sempre dizia, não, muito pouco shoyu, muito pouco miso, porque isso faz mal e tal, mas o nosso paladar de brasileiro pede, assim, algo mais temperadinho, né? Então era sempre bem diferente. Qual que é o segredo para ter tanta energia? Todas juntas. É verdade. Por isso que tem energia. Outro dia tinha 15, tinha só 2 casadas. Durante 15 pessoas. Não é, né? Tem 2 filhos, maravilha. 4 netos. E fala o japonês? Fala pouco. Entende, né? Não tem nada completo, falta sanduíche. E os netos se interessam por tradição japonesa? Quem sabe, né?
né? Está esperando-se, mas ainda está nova, né? Está estudando. 卵味がなかったね。味の種類の教えてね。全然味ない。Tamaué. Agora todo mundo é mais brasileirado, né? É difícil quem segue o sistema japonês. Todos são mestiços, né? Acho que está difícil Nisei casar com Nisei, né? Quer dizer, filho japonês com filho japonês. Ah, vai ficar tudo brasileiro mesmo. Agora na segunda, terceira geração mesmo, a maioria é só brasileiro, né? Tudo bom? Vem cá. Aqui. Aqui. Ai, a cintura. Quem é, Gabi?夕焼け小焼けで日が暮れて山の寺の鐘が鳴るお手手つないでみんな帰ろうカラスと一緒に帰りましょう子供が帰った後からはacabou. Sama, kotori ga yume o miru koro wa sora ni wa kiragira ki no hoshi. As estrelinhas do céu. Você vai dormir, os passarinhos, depois as estrelinhas no céu. E aí você vai dormir e as estrelinhas fazem o roshi. Onde a gente sentia, que eu sentia que era japonês, era na verdade que as pessoas sempre perguntavam, né? Tipo, tem olho puxado, que era o que não negava, né? A gente tinha, assim, eu principalmente tenho um cara de japonês, assim. E então as pessoas sempre perguntavam, então você sempre vira e mexe falando que não, meu avô é japonês e tudo, né? Então isso era uma coisa presente, que você não era igual a todo mundo, né? Aparentemente você tinha cara de japonês, eu tenho cara de japonês, né? Então todo mundo perguntava, ou quando a gente saía, sei lá, com meu pai, assim, todo mundo perguntava, né? Com frequência.
Mas o meu pai mesmo, ele contou bem pouco, assim, assim, as coisas que eu fiquei sabendo da família dele, desse lado, dessa questão dele, na verdade, ser um filho de japoneses, esse tema, assim, né, na verdade, eu fiquei sabendo, conhecendo mais, assim, através da minha mãe, que contou a história deles, porque o meu pai mesmo, ele pouco contou, assim, né, pouco tematizou essa questão, assim, dele ser filho de pais japoneses, assim. A gente sempre escutou, assim, a infância toda, que o vô era pescador de esmeraldas, né? De ostras, né? De esmeralda. Eu sempre falei que era de esmeralda, de ostra. Afundada. Ele era pescador de ostras, né? E eu achava que era de esmeralda. Mas, então era assim não sei, era uma coisa assim, quase que uma fantasia, uma coisa mística, assim, o vô que, na verdade o vô, acho que ele sempre foi pra gente um personagem meio misterioso, meio místico, assim, porque era uma coisa totalmente diferente, né, até os nossos amigos que vinham visitar a gente em casa, todo mundo, e o vô, não sei, ele ria, né, achava ele engraçado, assim, porque ele tinha um jeito, assim, bem típico dele, trazendo essa cultura dele, que eu acho que ele sempre preservou, assim, o jeito dele, ele nunca, né, ele sempre preservou, assim, o jeito dele, onde ele tivesse, ele agia do mesmo jeito. O meu pai é o mais velho, né, da família. Ficou lá junto com o irmão. E os pais e os irmãos dele vieram para Araçatuba como imigrante. Aí, o meu pai, não sei o que ele fez lá, que ele acho que arrumou um jeito, e ele veio sozinho para se encontrar com a família. Mas por que ele veio assim? Porque ele queria vir para ficar junto. Mas por que ele não veio logo junto com a família? Porque tinha que ficar alguém lá para tomar conta. Porque eles vieram para cá, não para ficar aqui, eles vieram para ganhar um dinheiro e depois voltar. Aí acho que deixou o meu pai, que era mais velho, para tomar conta das coisas lá. Entendeu? É isso. Ele quer saber Todo do japonês né, era da assim. viagem e tudo mais. Aí. Os japoneses que vieram como imigrantes, eles vieram porque falavam que aqui era terra nova, tinha muita oportunidade. Não, aqui o Brasil era terra abençoada, não tem vulcão, terremoto. A minha mãe conta, né, que diz que quando dá o terremoto assim, você sabe o que é o furor, né, aquele negócio, o matinho lá tomar banho. Diz que deu o terremoto, a moça estava tomando banho, diz que saiu correndo para não cair dentro do... Então o homem disse que rasgou a camisa, outro rasgou uma parte só para cobrir ela. Para ela
fugir do local do banho assim, né? Mas é verdade, não é piada não, né? Se minha mãe conta aí, falei, e aqui Brasil é sagrado, não acontece nada disso, né? Eu não sei se já viu isso aqui, ó. Tudo isso aqui é amigo do papai. Tudo amigo do papai. Quando era Natal, assim, fim do ano. Mas assim, os seus pais, eles se relacionavam mais dentro da comunidade? Ah, sempre. Ele tinha participação em duas comunidades, que é a comunidade japonesa, que é do Japão, né? E ele participava da comunidade de Okinawa, que é da colônia dele, que é naquela ilha. Meu pai tinha um privilégio, sabe por quê? Ele chegou do Japão, era recente, mas ele falava muito bem o português. Então eu representava lá Marília, vinha para São Paulo, passava dias assim, ó. Pouca gente fazia. Minha mãe ficava com medo, até rezando para ele não ficar preso quando vinha em São Paulo assim, porque ele falava muito bem português. E falava com o pessoal, os amigos de Okinawa também, porque Okinawa é outro dialeto, uma coisa que eu não sei, né? Sei falar japonês, mas Okinawa não sei. Ele falava Okinawa, ó, 3 línguas ele falava. Naquela época, uma pessoa falar corretamente 3 línguas, não vou dizer um vocabulário difícil, mas para você dialogar, fazer comércio, representar a sua cidade lá para você, qualquer reunião que fosse, né? Ele saía mesmo. Papai era em primeiro lugar que o pessoal apontava lá em Marília, só porque ele falava bem o português, né? Isso aqui, na verdade, tipo assim, a gente falou de matéria de futuro. Aí ele pegou e selecionou de uns moleques muito treta, assim, ó, tipo umas fotos meio nova, que não foram utilizadas no Nuts, são boa pra caramba. Essa primeira? Você não acha? Eu não acho que essa primeira é um monte, ele tá subindo. Não, mas é ainda. uma sequência. Eu acho que essa aqui. Mas é uma sequência. Então, mas não dá pra usar a sequência inteira, você tá falando, né? É uma sequência, não, eu tô falando, tipo assim, Esse cara, ele é da onde? É da Volco. É, ele tá com a roupa da Volco, com certeza ele é da Volco. Olha isso aqui, cara. É bonito, cara. Tá bonito o material.
Mãe, calma, meu. Calma, vai rapidinho. Tudo bem? Ei, gangster. E aí, João? Certinho, mano? Ah, vem cá, vem. Dá um abracinho, Peraí, ó. Meu abraço. Esse negócio de filme atrapalha a gente completamente. Vem, cá. Hein, meu? E aí? Pronto, e aí, vamos lá. Tudo bem. O problema tem na cabeça das pessoas. Quando vê o outro, poxa, mas a mãe é negra, o pai é japonês, sabe? Mas para a criatura que vivenciou, eu tinha esse marido japonês, eu gostava dele, ele era assim. E ele, numa época, gostava de mim também, e eu era assado, pronto. Então eu acho que assim, eu tenho lados, tipo, que eu vejo que eu peguei mais assim do meu pai, né? E lados que eu peguei mais da minha mãe. Agora, dificilmente alguém vai olhar pra mim e falar, pô, japonês. Às vezes até quando eu vou vender um anúncio, os caras falam, puta, caralho, eu pensei que chegou um japonês aí, Luiz Naka. É engraçado isso. Mas você, do seu pai, assim, o que você acha que seu pai passou? Assim? Dá pra falar? Ah, meu pai, cara, tipo, pra mim ele foi um pai que me ajudou, assim, entendeu? Tipo, ele me passou, assim, do jeito de ser dele. Eu acho que ele nunca se esforçou em passar coisas da cultura japonesa em que ele foi criado. Até porque, na minha opinião, talvez ele tenha um pouco uma barreira, assim, tipo, com relação a isso. Porque não foi tão fácil a vida dele, até onde eu sei. Então, talvez ele, sei lá, eu vejo assim, tipo, ele gosta de pintura oriental. Então, assim, pelo jeito de ser dele, eu absorvi coisas, entendeu? Só que, assim, nunca a gente teve, assim, costumes japoneses sendo feitos em casa, entendeu? Por exemplo, ele faz yakisoba, então, quer queira ou não, eu tenho uma noção de como faz um yakisoba. Tipo, ele... essas coisas, tipo, ele gosta de algumas músicas, ele... Mas, assim, uma coisa natural, nunca teve uma imposição de, pô, cultura japonesa, nada disso, entendeu? Agora, sabe que uma coisa importantíssima, Beto, foi essa Bassan? Essa criatura, quer dizer, ficou no lugar da minha sogra, né? Uma sogra que eu não tive. Mas é importante você ver que ela tem esse sobrinho, que é o Nichan da família, o homem da casa, depois do pai. E esse sobrinho aparece na família casado com uma negra. Então, agora como é que faz? Ela vai brigar? Ela vai discutir? Era para ela desmanchar o casamento? Não. Ela simplesmente tentou, né, envolver com a cultura japonesa essa mulher que vinha, que era a mulher do pai, e ensinar o que foi possível para essa pessoa. Foi isso que a Bassan fez. Ela ia fazer alguma coisa chamada de tu. Vem cá, ó, para cortar tal coisa você corta assim, assim. E aí com o dedo, aquele dedo ágil, ela mostrava, fazia como é. Para fazer isso você faz assim, viu? Não pode botar tal coisa, não pode. Ela ensinava de mais velha. Ela ensinava. Entendeu? Quer dizer, ela me ensinou tudo que ela pôde ensinar. E além de contar muitas histórias para as crianças, entendeu? Quer dizer que essa mulher foi assim, uma portadora, o que eu tenho dessa cultura japonesa, eu tenho dela. As pessoas nunca olharam pra gente como japoneses. Elas sempre olharam pra gente como negros ou, no máximo, como índios. No máximo. Então, tipo assim... É isso que eu falei mesmo. Ou no máximo, como que é? Índios, no máximo. Tipo assim, então, eu acho que, por isso, a cultura japonesa, ela foi vivida, mas nunca foi muito pensada. Se foi forçado a pensar por interferência externa de outras pessoas, foi mais a cultura negra que foi pensada. Eu acho que não só pra mim, pra minhas irmãs também.
タバコにキャラメルチョコレートお礼の願みも書き添えて遠い北市の皆様にいいもん袋を送りましょう暑くも寒くも平気だよこれから体を丈夫にし大きくなったら日本の兵隊さんにnaりたいな Você sabe História. Fala da história do menino que vai ser soldado. É, no Japão. No Japão, para defender a pátria. Quando crescer, Olha só. né? Que coisa maluca. Eu me lembro que quando teve quase o fim da guerra, que o Japão perdeu a guerra, então aí o governo brasileiro, que não se definia, né, para que lado apoiar, depois foi obrigado a ficar do lado da aliança, né? Aí teve muita perseguição. Os nossos professores estavam dando aula, se a polícia ia lá e prendia. Não era professor assim formado, mas como ele era um desses que sabia, podia transmitir, então, nossa, quanta coisa. Fujimura Sensei, nossa senhora, como eu lembro eu, as músicas, então, eu arrependo de ter jogado o caderno de música. Que você cantava. Eu cantava, não, ele que passava, ele passava na lousa, você copiava, né? Um dia eu achei que estava enchendo o saco. Você tinha isso aí? Eu tinha tudo, joguei fora. Falei, me arrependo tanto agora, lá em Marília, depois de tantos anos, né? Agora... Tudo escrito em japonês, né? Tudo escrito em japonês, né? Tinha kanji, katakana. E tinha música para criança, para jovem, para gente velho também. E tinha música bem antiga. E como é que era para vocês, assim, porque... Vocês iam na escola japonesa, mas saiu na rua, tinha os brasileiros? Não, a gente tinha orientação para não comentar, né? Então, que foi na escola, que ia na escola também, né? Ficava só entre a gente mesmo. Mas quem eram seus amigos, por exemplo? A gente tinha amigos de todo mundo. Tinha, todos a gente os era amigos. do comércio, né? Brasileiro e japonês também, viu? Agora, quem era da colônia mesmo, que mexia com, por exemplo, tinha muitos japoneses que ficavam no campo, então esses ficavam na colônia mesmo. Era muito fechado. E a gente participava da vida deles. Então tem uma coisa que eu guardo muito daquela época dessa comunidade, que era uma coisa que falta hoje, que é a coisa chamada solidariedade. Era muito forte. Eles se ajudavam muito. Se tem alguém que estava com dificuldade, as pessoas, a comunidade estava lá sempre junto. Era muito... Eu me lembro muito disso. Aí depois você vai pra Lá e Ré. Lá e Ré, Lá e Ré. Lá e Ré. Relax. Beleza. Vai só cocheirazinha. Vai, vamos 2 vezes. Vamos aí, galera.
bar do meu pai. É nesse bar que Ele tinha um cresceu rádio a aqui, gente, olha. sobreviveu. Foi através desse bar aqui. Esse rádio aqui, a polícia chegou e levou embora no tempo da guerra. Eu não lembro, viu, Jaquim? Porque não podia receber notícia de fora. Você não lembra quando... Você se lembra, o papai tinha bar aqui, o Dite tinha bar logo embaixo, né? E não tinha uma escada no fundo. Uma vez o papai escondeu um membro de não sei o que é. Você lembra, né? Mas era escondido. Tinha muita coisa. Não sabia onde esconder. Como o meu outro avô, ele era leigo, era da roça assim, então falava, esse japonês ninguém vai desconfiar. Ficava escondido, olha, num quartinho do fundo lá, para ir no banheiro também ele escondido. Nem sei como é que ele tomava banho, mas ele escondido e não podia falar para ninguém. Era um mistério danado, viu? Só para esconder. Mas por que eles estavam procurando assim, né? Concretamente? Porque os japoneses daquela ocasião que tinha o japonês que era mais esclarecido e tinha notícias, né? Então sabia como é que estava indo o andamento da isso guerra. aí é Shindoremei Haisei, né? Que fala, né? Aí então tinha a comunidade japonesa que estava aqui, que não tinha essa informação, e eles achavam que o Japão nunca iria perder a guerra. E aí eles trabalhavam fazendo isso, dizendo que o Japão iria continuar com aquela força e ia ganhar a guerra e tal. E a pessoa que achava que o Japão tinha ganho, não podia falar, né? Não sei se não podia falar, tinha esse Shindoremei Haisei aí. Então tinha os japoneses que achavam que o Japão perdeu a guerra, portanto tem que esquecer esse orgulho do japonês e tem que continuar com a vida normal e tal. E tinha os japoneses que achavam que não havia perdido a guerra, que ia continuar. Aí teve uma disputa interna, uma briga muito feia. Eles matavam as pessoas. O vô, ele estava nessa briga da Shindoremei, de que lado que ele estava? Ele estava do lado dos japoneses nacionalistas, claro. Mas ele, como ele era comerciante, ele não declarava isso, não. E ele também não se expunha, né? Ele ajudava o pessoal. Oi, vô. Oi? Isa, vô. Dá uma beijada. Dá uma beijada. Vai dar um beijo. Dá um beijinho. E aí, Gabi, não vai falar oi pro tio Lu, não? Fala oi pro tio Lu agora. Tudo bom, meu povo? Não, passa aqui reto. Que seja. Aqui, ó, tá logo aqui. Não é? Ali, ó. Não, mas ele é do lado de lá. O jardim japonês é do lado de lá, bem depois do planetário. Tá aqui, ó. Não é? Onde tem o... Eu vou meio todo mundo. Legal. Muito bom. Muito gostoso. Nesta sexta.
Célia. Célia, onde fica? Ah, tudo certo. Nossa, como você tá feio, Naka! Hã? Nossa, como você tá feio. Você resolveu engordar, rapaz. Tudo bom com você? Hã? Que coisa! Que prazer! Hã? Como você veio me visitar assim, sem mais sem menos? Que bom! Que bom! Esses moços aí que me trouxeram pra cá. Esses moços horrorosos. Nossa, mas que bom, né? Que emoção te ver. Deixa eu só tirar essas coisas aqui da minha frente. Mas eu acho que... Quer dizer que você acha que eu mudei bastante, é? Eu acho Que que coisa. você... Não mudei muito, não. Não, você era tão quietinho. Você ficou menos japonês. É mesmo? Não sei, tô perguntando. Não, eu não sei dizer. Ou você Eu acho nunca que- foi japonês? Eu acho que foi, né? Eu sou. Essa mistura de coisa. A educação nossa era japonesa 100%. Japão acima de tudo, imperador e tal. Isso a gente, não sei, você também deve ter aprendido assim, não é? Mas você sabe, eu sou bem mais nova que você, mas enfim. Outro dia, nós estávamos, eu queria colocar uma música, né, lá na exposição, né? Aí eu comecei a procurar as músicas, e aí nós estávamos em 3, 4 pessoas, mais ou menos da minha idade, né? E a gente começou a ouvir as músicas, eu falei assim, nossa, essa música eu também conheço, nossa, essa música eu também conheço, nossa... A gente descobriu que todas as músicas que nós conhecíamos eram músicas militares. Quer dizer, na escola, no dia a dia, né, a gente só ouvia música militar. Muita Quer coisa dizer, era coisa cívica, né, do Japão. cívica, da marinha, do exército, né, mas sempre a coisa cívica, mas exaltando esse nacionalismo. Né? Quer dizer, então, para nós, eram as músicas. Não é que fosse nacionalista, eram as músicas. Eram músicas gostosas, que a gente, até hoje a gente canta. Você comemorava datas nacionais do Japão, né? Sempre tinha comemoração, você reverenciava, cantando o hino nacional japonês, e você, sei lá, a bandeira, alguém estava mostrando, fazia aquela fala, que era a fala de respeito ao imperador, ao Japão, né? Tinha isso. E pra gente isso era legal, era gostoso, né? Umas músicas movimentadas, simpáticas, ponto. Né? Aí, assim, voltando um pouco... Mas tinha muito folclore também, história do folclore japonês, que eu me lembro, aprendia bastante. A história que tinha o fundo moral, né? De você ter respeito, você tem que batalhar muito. Esse tipo de conteúdo era muito frequente, né, em todas as histórias. O tal do gaman, né? Gaman. Seja forte, seja persistente, aguente. Que é essa coisa bem nacionalista mesmo. Né? Então você era criado para ser um valente, né? Nunca errar. Nunca errar, você não podia errar, né? E aí, isso daí te cria uma loucura total, né? E aí eu fico tirando sarro dele, né? Gozando, né? Mas na verdade, assim, nós somos muito parecidos nesse sentido, você entendeu? Então...
Yonju Hachiban. M32 Sanjuniban. Tá bom assim? B4 Yomba. M33 Sanju Samba. B5 Goban. E 20, convites na mão que nós vamos fazer mais um sorteio, tá? B10. Entendeu? Continua valendo a linha horizontal vertical. O72. Em relação à educação dos seus filhos. O Luiz Cláudio, a Fabiana e tal. O que você acha da educação dele? Então, assim, você não deu uma educação japonesa? Nada, não. E por quê? Porque não tinha mais aquela, quer dizer, quando eu fui educado, nós tínhamos aquela necessidade de você ser educado segundo a cultura, os valores japoneses, porque os pais estavam lá e eles tinham a intenção de uma forma ou de outra, mantendo essa tradição japonesa, né? Depois que você rompeu esse vínculo, então você está criando pessoas para estar aberto para as possibilidades de cultura, de profissão, enfim. Então não tinha essa preocupação de você estar seguindo uma regra. Não tinha isso, né? Comigo, pelo menos, não tinha. Agora, de vez em quando o Luiz Cláudio me pergunta, né? E a Fabiana também, a Patrícia, por que você não me ensinou a falar língua japonesa? Quer dizer, nem eu sei direito também. Mas na realidade, assim, se você tivesse feito, esforçado porque elas aprendessem o japonês, com certeza agora também estariam questionando, pai, perdi tanto tempo aprendendo japonês. Coisa de jovem. Mas a gente, numa fase, a nossa fase de juventude, exatamente, para que aprender japonês? Né? Não tinha nenhuma finalidade. Os nossos pais tinham a intenção de retornar ao Japão, né? Tinha um motivo, né? Tinha um motivo, né? Tinha um sonho. E o nosso sonho era se integrar à sociedade maior. Então você tinha que aprender outras coisas, não precisava aprender japonês. A gente não imaginava que o Japão, de repente, pudesse se transformar numa potência. Né? Não dava, a gente não tinha nenhuma ideia, né, do tipo, o Japão um dia vai se tornar uma potência. Absolutamente. Agora vamos nos integrar a essa sociedade. Ponto final. Essa era a palavra de ordem, né? Isso era o mais importante. E aí ficava complicado, né? Porque você tinha que se portar, então, já que você ia se integrar à sociedade maior, você tinha que se comportar como se fosse brasileiro. E aí complicava, porque chegava uma hora que você batia de frente com o lado japonês e falava, e agora, o que eu faço?
certo?寂しいよね。やっぱり朝青龍よりもセショナルがいいと思うけど。それはだけど、そのファミリーで抱えてるのはどういうわけか。
Isso! É assim mesmo que tem que ir. Esse daqui eu só bater na cabeça. Não, ó, esse daqui entrou de cabeça, aí eu não sabia. Ele entrou de cabeça, ele ficava assim, eu não sabia se eu batia assim, se eu batia assim. Eu batia com coisa, aí eu ficava assim na minha cabeça dele. E sei lá, aquela hora ele tava aqui e você fez assim nele. Aí não, mas é muito engraçado, eu ficava assim, aí eu assim nele, aí ele... Aí ele tirou. Primeiro foi ele, porque eu queria colocar o cartaz assim e faço assim. Eu peguei ele assim, tá, aí depois, aí eu tirei ele, peguei ele, aí depois pra você. Ele tava na frente. Eu vou fazer igual do Vem mais, vem. Cris, não joga, tenta fazer levando. Pega fundo, direito. Tem que pegar tudo pegando a direita. Só. Tenta com o peso. Agora dá. Isso. Usa o peso do corpo. Isso. Pega mais. Sem medo de tomar o golpe. Não fica com isso sem golpeado. Isso. Vai chegando aos pouquinhos lá pra frente. Vai chegando aos pouquinhos. Isso, Cris. Vai lá pra frente. Quando você resolver ir pra frente, vai de uma vez só. Mais fundo, mais fundo. Mais lá no fundo. Mais fundo. Só parece que você não jogar, seu porra. Meu Deus. Pronto? Vai aparecer? Se eu fizesse dois assim, ia aparecer que Claro, o brigadeiro seu. acaba de presente. Então, esse daqui é o Cristiano. Ele vai tentar o sumo profissional no Japão ano que vem. E esse daqui é o Yoshinobu, que foi por 12 anos lutador profissional de sumo. O pai dele ensinou meu pai. Aí o meu pai gostou. Ele lutava, né? Aí, quando pequeno, assim, ele me trouxe aqui pra lutar, treinar sumo. E quando você era pequeno, você queria vir, assim? Ele tinha... Ah, na marra. Foi na marra. Ele não gostava muito, não. Ah, Ele ficava chorando todo dia. Não quero ir. Mas agora, quem puxa o treino, assim, sempre é ele. A Ferrugem, do Jackson, Flavinho. Tem mais dois meninos, esses dois meninos que veio hoje. É tudo engraxate lá, que vem lá na rua. Aí lá no bar a gente chama, né? Ah, vem treinar e tal. Aí eles vêm e estão ficando fortes aí, treinando. Eles gostam também porque chegando aqui tem crianças da mesma idade, né? E ao mesmo tempo, assim, eles treinam, entendeu? Brincam também, fazem boas amizades aqui, né? Você vai Brigadeiro com as passadeiras. Vem pra você. Piada não tá de Paraíba, conhece? Que é isso? Qual filho? Salada. Quer que eu faça? E você está se preparando também assim para a vida, os costumes do Japão? Como é que é isso? Não, sim, normal. Sempre eu, assim, uma vez por semana, assim, eu faço curso, assim, de japonês, né? Pra aperfeiçoar um pouco a língua, assim, e acho que, né, é necessário, assim, estou fazendo. Numa época em que ser mulher significava apenas manter a harmonia, ela mudou não só o compasso de sua vida, como a história da música popular no Brasil. Ela brigou até o fim para ser o que ela se tornou, essa grande musicista, essa maestrina, essa compositora. Faixa comentada Chiquinha Gonzaga. Reserve seu lugar na plateia
para assistir a entrevistas com alguns dos maestros e protagonistas da minissérie, saber mais sobre o cenário político e cultural do país na segunda metade do século XIX e, claro, ver e ouvir esse concerto digno das melhores notas. Estreia dia 30, 9h30 da noite, no Futura. Uma parceria Rede Globo e Canal Futura. Tem peixe grelhado, tem sashimi, tem o onigiri, né, o sushi, né? Então seria isso daí. É o que, pela nossa faixa etária, seria esse tipo de serviço. Se tivéssemos menos idade, aí a gente já conseguiria serviço assim em autopeças, em componentes eletrônicos, né? Por exemplo, para carne, né? Para mulher, aliás, não para carne, né? Especificamente para mulher até 35 anos, né? Tem bastante emprego. A gente vê no jornal aqui, né? Publicações em empreiteiras aqui do Japão, aqui no Brasil, que tem bastante emprego e serviços bons, né? Leve, né? De inspeção, que eles falam Kensa, né? É controle de qualidade, né? E agora, na nossa faixa de idade, só essa montagem de bentô. Comecei a ir nas palestras para ter informações para poder ir lá também. Mas eu posso até ir tudo, né? Mas eu tenho aqui o meu trabalho, eu tenho um tipo de vida
e que para mim também não é tão fácil deixar o que eu tenho aqui para ir para lá, né? Mas se for necessário, eu irei sim, né? Trabalharei lá, tudo, mas sempre visando buscar alguma coisa dentro da minha área também, para eu poder estar sempre bem informado do que está acontecendo, né? Mas eu acho que não é fácil a saída para o Japão, não, ainda mais nos dias de hoje, né? Os dekasegi, eles são vistos diferentes lá no Japão, né? Mas, pelo que nós soubemos, é que o japonês, a gente recebeu de informação, é que o japonês ele estranha o diferente, né? Então, a partir do momento que ele me vê, eu tenho feições orientais, né? Mas não sei falar o japonês e não sei ler o japonês, então ele já, né, acha, o que é isso? Né? Alguma coisa está errada aí. Aí ele começa a não tratar bem, né? Porque todo japonês não sabe ler e escrever, então o nível de alfabeticismo praticamente não existe, né? Um ano ou um ano e meio. Tá assim, um ano. A gente perceber que ainda não amealhamos ainda aquela quantia que é adequada para nós, então mais 6 meses. Né? Então, o objetivo é esse, é um ano e meio. Mais do que isso, eu acho que é você perder a raiz aqui. Né? É perder a raiz aqui, é perder tudo que você tem aqui, é perder, né? A identidade brasileira, né? E começar a adquirir a identidade japonesa. Né? A Associação Okinawa do Brasil orgulhosamente apresenta o grande show de música e dança folclórica do grupo Tamagotchi Senjukai, um espetáculo em homenagem aos 95 anos da imigração japonesa no Brasil. 会場の皆様、こんにちは。どなた様もご機嫌うるわしゅうございますか。今日はご多忙にもかかわらずお早くにお越しいただきありがとうございます。
Vai, Marília. Obrigada. Depois foi de que vai bater Micro. Carmen, como que é assim essa coisa da internet? Quantas vezes você fala com o Mário assim, por dia? Eu falo por exemplo, se ele não está trabalhando, eu falo o dia inteiro, né? Porque agora, se ele está trabalhando, eu só falo a noite nossa aqui, né? Porque é de manhã lá. Daí eu falo todo dia, falo mais ou menos 1h e pouco com ele, né? Porque eu fico aqui, eu arrumo a tela de uma maneira que dá para eu colocar a tela do Word, que é o programa que eu estou trabalhando, e coloco a tela do NetMeeting aqui, né? Então dá pra gente, ele me vendo trabalhar e eu vou vendo ele também trabalhando lá. E a primeira vez assim que você viu a imagem dele, não foi estranho? Assim? Não, gozado. Um instantinho. Não, acho que foi legal, a gente ficou bastante emocionado. Oi? Boa noite, Mário. Isso, tá bom. Bom dia para vocês aí. Obrigado. Como está sendo para você, assim, estar no país, assim, dos seus avós? Eu já localizei, né, Kobe, né, a terra onde meu pai nasceu, e de trem eu levaria mais ou menos, né, uma boa parte da manhã para chegar até lá, né? E é claro que o Japão, né, da época que eles deixaram, não é esse Japão que eu estou vendo hoje, né? Mas os costumes daqui, realmente, eu estranhei bastante. Eles não ligam de forma alguma para a forma como você está vestido ou como você esteja, né? E eles não te olham, né, no rosto diretamente, né, não te encaram, né? E eles entram no trem e fixam o olhar num ponto do trem e vai a viagem inteira, um olhar fixo naquele ponto. É um negócio assim interessante. Né? Bom, o Japão, assim, em termos de mercado de trabalho, aqui já não é mais o Japão, né, de 4, 5 anos atrás. A gente conversa com esses colegas de trabalho e eles já estão aqui pela segunda vez, outros estão aqui pela terceira vez.
E eles comentam que o Japão de 4, 5 anos atrás realmente era um Japão onde você ganhava dinheiro. Aquilo que eu estou ganhando, né, não é aquilo que eu esperava ganhar. Então, é necessário, assim, nas jornadas de 12 a 14 horas de trabalho por dia, né, para poder guardar dinheiro. Né? Então, realmente... Direito o quê? Vai desconectar. Quando a gente era jovem, precisava ser brasileiro. Aí, quando você Hoje fica todo mundo velho... quer sushi, né? Sushi, sashimi. A Ioli não gostou do moti, né? Eu dei o moti para ela, mas ela não gostou, não. O que eu acho que é legal, a gente chegou numa fase aí daquele papo, né? Que de repente japonês virou moda, né? Comida japonesa virou moda. E aí, de repente, a gente pode curtir, né? A gente, hoje, depois de velho, de cabelo branco e tal, a gente se dá o direito até de curtir essas coisas de criança e gostar e se emocionar, né? Porque antes também era uma questão assim de, pô, mas então você tem que ser brasileiro, então você tem que se emocionar com coisas do Brasil, né? Ponto. Tá bom, a gente faz isso. Mas também você se emocionava com coisas do Japão, né? E aí você meio que não externava, meio que não falava para todo mundo. Agora hoje não, hoje a gente pode se emocionar, né? E eu acho que pra gente é mais cômodo, não é? E eu acho que tem essa questão dos valores que naquela ocasião você recebia aquilo como uma obrigação, como coisa que são dos teus pais, né? Hoje você já vê com uma forma mais livre, né? Porque são valores universais, né? Isso me emociona, ponto. Não é gostoso? Você se dá o direito de emocionar com aquelas coisas, não é? E ponto final. Se portar como brasileiro, se portar como japonês, se emocionar com coisas japonesas. Mas para a gente chegar a isso, a gente precisa ficar de cabelo branco. Não é? Isso não tem jeito de fugir, não. É assim mesmo. E talvez só quando começa a aparecer os cabelos brancos é que a gente começa a ser mais tolerante com as coisas, né? Exatamente. Entender melhor, talvez. É.
Nasi Gami Ati